Olha, nós, durante todo o tempo, nós temos conversado aqui, já contamos para você em diversas oportunidades, a respeito da morte de Fidel Castro. A professora Maria Aparecida Aquino, que é professora de História Contemporânea da Universidade de São Paulo, gentilmente está aqui conosco. Obrigado, Maria Aparecida. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Historicamente, como é possível se olhar o papel e a importância que o Fidel Castro teve no século XX? Olha, acredito eu que é uma das personalidades mais importantes do século XX. É um homem que, quando morre, né? E já há bastante tempo afastado da própria lide política diretamente, mas ele era apenas um símbolo neste momento, no momento em que ele falece, né? Mas a sua importância é uma importância absolutamente fundamental. Veja, você fazer uma revolução socialista dentro de um pequeno país e cercado, é uma ilha, mas é uma ilha mesmo, né? Absolutamente cercado por todas as nações capitalistas e praticamente cercado fundamentalmente pela grande nação, os Estados Unidos. Então, é uma situação de resistência. Eu acho que esse homem representou muito, não só em termos do ideal que ele fez e lutou a vida inteira, praticamente a sua vida inteira, para a consecução do mesmo, e, na realidade, a sua proposta de resistência e de criar uma situação diferenciada que efetivamente criou. Eu gosto muito de pensar. Quando a gente pensa assim, muita gente tem perguntado desde a morte do Fidel a respeito de qual seria o saldo positivo, o saldo negativo, se olharmos esses anos todos, quase 50 anos do processo revolucionário. E eu fico pensando, né, quer dizer, o que é que pesa mais, aquele aspecto positivo ou o aspecto negativo? E a conclusão que eu sou obrigada a chegar é que o aspecto positivo pesa mais. Quando o Fidel chega ao poder, pega uma população que não tem acesso a praticamente nada. Então, se você for pensar, antes do processo revolucionário, você tem um serviço de educação extremamente precário, que atinge uma pequena parcela da população, você tem um serviço de saúde mais precário ainda, e quando o processo revolucionário se desenvolve, eu conheço a ilha, fui à ilha, você vai observar que o serviço de saúde é um modelo para o mundo, é respeitado e admirado e seguido pelo mundo inteiro. Se você vai observar também a universalização do processo educacional e uma educação de qualidade. Então, estas coisas acabam pesando na balança. Quando a gente fala, por exemplo, qual seria o saldo negativo desse processo todo, acho que para nós fica faltando uma coisa que eu acho as nações socialistas ainda estão a dever. Rosa Luxemburgo falava muito a respeito do socialismo com democracia. Eu gosto de pensar que é possível você viver em termos de socialismo, uma socialização, uma distribuição das grandes benesses para a população e a possibilidade de você conviver no socialismo com democracia, mas ainda ficamos a dever. Então, se formos pensar em termos do aspecto negativo da Revolução Cubana, é o fato de que ela não conseguiu caminhar para e passo em termos de socialismo e práticas democráticas. Então, a ausência das chamadas liberdades democráticas para a população é uma coisa que ainda está a dever. Então, eu diria que esse é um grande aspecto negativo. Mas quando eu fico olhando as grandes mudanças feitas para a população, sou obrigada a admitir que, na realidade, os aspectos positivos pesam muito mais do que os aspectos negativos. Agora, essas mudanças, inclusive, se dão as duas maiores, a saúde e a educação, não é? Sim. Elas só foram possíveis porque o Estado era totalitário? Eu acho o termo totalitário muito pesado, porque se a gente for pensar num Estado totalitário, é um Estado que consegue manter um domínio quase que absoluto e total sobre a população como um todo. Acho que existe um grande controle em Cuba, um grande processo de controle, não há dúvida nenhuma. Quanto a isso, é claro. Mas falar em totalitarismo eu acho extremamente pesado. Eu acho que só foi possível porque o Estado teve o controle dos meios de produção. E a partir desse momento ele consegue, mirando em determinados objetivos. Então, a educação é um objetivo, a saúde é um objetivo, outros setores são fundamentais. Isso não poderia ter sido feito na democracia? Sem dúvida que pode ser feito. Quando a gente pensa em democracia, a gente costuma pensar, bom, é a democracia em termos políticos, então a democratização da vida política. Mas se a gente for pensar numa democracia plena, somos obrigados a pensar que, na realidade, a democracia plena é aquela que democratiza tudo para a totalidade da população. Então, obviamente, num regime de democracia plena, sem dúvida, situações como essas poderiam ser alcançadas. Agora, poderíamos dizer que, de certa forma, também Cuba, durante o período dele, copiou o sistema soviético? Haja vista que havia uma aliança fortíssima entre Cuba e a antiga União Soviética?
Eu acredito que muito da influência soviética se fez sentir dentro de Cuba. O peso da influência soviética é alguma coisa que acompanha desde 61 até 91. São praticamente 30 anos de aliança muito forte e, obviamente, uma força, uma influência, não há dúvida nenhuma. Mas eu acho... Curiosamente, a União Soviética passou para o outro lado, virou Rússia, capitalista, e um sistema, vou colocar umas aspas, democrático. Teoricamente. Olha que coisa curiosa, enquanto que Cuba não. Cuba continua com o seu sistema, talvez um pouco modificado, mas prosseguindo, estou enganado. E acho que, não, está corretíssimo o que você falou, não há dúvida nenhuma. Mas acho que a tendência será a um processo muito próximo daquilo que acontece com a ex-União Soviética, hoje Rússia no caso, né? Eu acho que essa tendência vai acontecer. Ou China. A China é um outro processo, né? A China é um processo bastante diferente. Mas você tem um dirigismo estatal, mas você tem uma liberdade econômica, não Sim, é isso ou não? O que a China tem feito é essa questão de ampliar a liberdade econômica e se abrir para o mundo, que é absolutamente fundamental, oxigenou e transformou a China numa das nações que hoje mete medo até nos Estados Unidos, não há dúvida nenhuma. Então, essa oxigenação foi muito positiva, muito poderosa, mas o dirigismo político na China ainda é muito forte, né? Ao contrário, por exemplo, do que aconteceu com a Rússia, em que há uma abertura e essa abertura atingiu, inclusive, o aspecto político. No caso Cuba, fica a dever ainda essa questão de quando é que se vai atingir essa abertura. Mas acho que é também uma questão de tempo. Ou seja, quando a gente pensa, por exemplo, que o Raul Castro, ele já se colocou como aposentadoria em 2018, quando ele previu para si, na realidade, 10 anos de governo, esses 10 anos se cumprem em 2018, ele vai deixar o poder, esta é a ideia. Obviamente, quando existem pessoas na linha sucessória que são muito próximas dos irmãos Castro, quanto a isso não há dúvida nenhuma, uma semelhança muito grande, uma ligação muito grande com os irmãos, mas não dá para você controlar na totalidade. As pessoas que estão na linha sucessória são pessoas hoje na faixa dos 40 a 50 anos e que nasceram após o processo revolucionário. Então, quando você pega uma pessoa que não acompanhou como era a ilha antes e percebeu a totalidade da transformação, a mudança, então você tem um tipo de mentalidade bastante distinta. E esse é o futuro da ilha, quanto a isso não há dúvida nenhuma. E ouso crer que haverá um futuro, sim, de uma democratização, inclusive política. Não dá para você fugir dessa questão, quanto a isso não há dúvida nenhuma. Nós falamos muito, isso é muito importante, nessa abertura econômica, o papel dos Estados Unidos hoje nessa aproximação, que eu ouso crer irá continuar, inclusive, apesar de Donald Trump. Apesar do Trump. Apesar do Trump, eu ouso crer, eu acho que é uma coisa irreversível. Porque a gente costuma pensar, bom, interessa a quem? Eu acho que interessa a Cuba e interessa aos Estados Unidos. Lógico, sem dúvida. O presidente Jânio Quadros no Brasil falou uma coisa certa. Uma coisa certa ele falou, em política externa a questão são os interesses. Ou seja, não adianta você falar, não gosto de tal país, não gosto de tal governante. É uma questão de interesses. Sem dúvida. E os interesses são absolutamente fundamentais. Então ele pode esbravejar, falar o que bem entender, mas ele e todo o organismo estatal... pesa muito, sem dúvida. Pesa, não tem dúvida nenhuma. Maria Aparecida, vamos continuar a conversa aqui no portal do Grupo Record, tudo bem? Sem dúvida. Por favor. Professora Maria Aparecida de Aquino, professora da Universidade de São Paulo, gentilmente aqui conosco. Queria te perguntar o seguinte, esse balanço é para ser feito agora ou a história precisa de um certo tempo para depois reequilibrar as coisas? Eu acredito que, na realidade, esse balanço já é um balanço sensível, já se percebe, porque o processo revolucionário é um processo de quase 50 anos e estas transformações que nós estamos falando, positivas, negativas, estas transformações elas já ocorreram e já dá para se sentir. Por exemplo, qualquer pessoa que vai à ilha percebe que as pessoas não existe analfabetismo. E o Fidel gostava de falar uma frase, dentre as grandes frases que ele falou, gostava de falar uma que eu acho absolutamente lapidar. Hoje, milhares de crianças dormirão na rua, nenhuma delas cubana. Você não vê nenhuma pessoa na rua, né? Você vai a Cuba, você não vê nenhuma pessoa na rua, você não vê pessoas pedindo esmola. Então, esse tipo de coisa é uma coisa que já é sensível. Então, é possível, portanto, não fazer um balanço da totalidade do seu legado, não fazer um balanço da totalidade do que foi o processo e é o processo de Revolução Cubana, mas você tem uma ideia de quais foram os seus aspectos mais fundamentais. Então, quais os investimentos no qual se apostou. E se apostou de forma muito positiva em alguns aspectos. Posso considerar que o Hugo Chávez se considerava sucessor do Fidel Castro? Na liderança do movimento chamado socialismo do século XXI?
Eu acho que ele se considerava assim, agora a situação é muito diferente, né? Eu acho que a situação do país é muito diferente da situação de Cuba, e acho que, inclusive, a forma de governo, que ele gostava de chamar de bolivariana, na realidade, é uma forma muito diferenciada. Não há uma proposta nítida de aposta no socialismo dentro da Venezuela. Diferentemente do que aconteceu. Do que aconteceu em Cuba. Professora, obrigado, viu? Mais um grande prazer. É Obrigado. sempre um prazer conversar com você. Muito obrigado. Eu que Muito agradeço. obrigado. Em nome aqui dos nossos telespectadores e internautas. Com certeza. Obrigado. Bom, quero dizer então a você o seguinte, toda a entrevista da professora Maria Aparecida de Aquino, você pode retirar os links aqui no portal do Grupo Record, que é o r7.com. Está lá os links, tem de todo mundo lá, e o dela também, né, para que você possa rever, possa comentar, enfim, utilizar como material escolar, se você for professor e por aí afora. A gente já vai falar de novo. Hoje é segunda-feira, mas ainda a gente vai falar da sexta-feira, do Black Friday.